Olá, eu sou o professor Diego, professor de História da Escola Estadual Anicondes Alves Ferreira, AP. E o tema da aula de hoje é como estudar História. Hoje eu separei algumas dicas de como estudar História de uma forma adequada, de uma forma correta. Vamos aproveitar esse tempo que vocês têm que ficar em casa, esse período de quarentena, para estudar História um pouquinho mais de forma aprofundada. Vamos lá? Então o primeiro ponto aí, que nós temos que começar a aula, é definir o que é História. Porque se eu quero aprender e estudar sobre essa disciplina, eu tenho que entender o que seria História. Para muitos historiadores, a História é uma ciência que estuda o homem e as transformações da humanidade ao longo do tempo. Ou seja, nós vamos estudar aí o homem, o ser humano, ao longo do seu tempo passado e também do tempo presente. Um dos objetivos da História é entender o que os homens fizeram no passado para tirar dali algumas diretrizes, para o nosso futuro e também não cometer os mesmos erros que os nossos antepassados cometeram. Tudo bem? Então, se o objetivo aí da História é estudar o homem, não teria como eu estudar indivíduo por indivíduo. Então, o que nós costumamos fazer na História, tá? Estudar aí, um dos temas de estudo muito comum são as sociedades. E são várias. Egípcia, mesopotâmica, grega, romana. Então aí nós temos que estudar as sociedades humanas. E são várias. Eu costumo aí, para ajudar o meu estudo na história, eu costumo dividir aí a sociedade em 5 pilares. Eles seriam pilares que dão a sustentação para essa sociedade, tá? E são política, economia, sociedade, religião e cultura. Ou seja, compreendendo aí esses 5 pilares importantes, eu vou ter uma compreensão bacana dessa estrutura social que eu estou estudando. Tá? Então vamos com calma aí. Então quando eu estiver lendo um texto, no livro didático, ou fazendo a minha pesquisa na internet, o que eu devo fazer? Eu devo identificar e selecionar informações desses 5 temas aqui, desses 5 pilares. Primeiro, política. Eu vou tentar identificar ali, em relação à política, quais são as regras, o conjunto de regras estabelecidos naquela sociedade, em relação aí ao governo, em relação aí à relação de dominação, como que aquela sociedade está organizada, o que é possível fazer ou não fazer naquela sociedade. Então sempre vai estar ligado à política, com essa organização aí do Estado, essa organização do poder. Tá? Segundo, economia. A economia nada mais é do que como aquela sociedade ela possibilita o seu sustento da população. Se eu vou pegar, por exemplo, aí, a sociedade europeia medieval, com base ali no feudalismo, eu consigo entender o seguinte, que lá na Europa medieval houve um processo de ruralização, então a população saiu dos espaços urbanos e migraram para o espaço rural, para o campo. E lá no campo, a principal subsistência deles ali era a agricultura. Então eles tiravam o seu sustento da agricultura e tudo que eles produziam era para o seu próprio consumo. Ou seja, a base ali da economia da Europa medieval, dentro do feudalismo, era a agricultura. Então eu vou ter que reconhecer as características ali de como aquela sociedade tira o seu sustento. Sociedade. Sociedade, ou seja, também aí aparece de novo essa palavra, que nada mais é como que aquele grupo social ele está dividido em suas funções e a sua divisão do trabalho, em classes. Então, de novo, a Europa medieval, tem lá o clero, a nobreza e os camponeses. Então existe ali uma divisão social, ok? E eu tenho que entender aí como que está posta essa divisão social. Há uma igualdade social, há uma desigualdade. Como que se dá a relação de trabalho ali? Okay? É uma relação justa, injusta? Como que está organizada essa hierarquia de estamento, essa hierarquia de classes? Então eu tenho que entender também. Tá? Cada sociedade, cada civilização ali vai ter as suas características. A religião. Eu vou ter que entender quais são as crenças religiosas dessa sociedade. Então as suas práticas religiosas, eles eram monoteístas, havia crença em um só Deus, eles eram politeístas, eles acreditavam em mais de um Deus, ok? Havia a presença ali de mais de uma religião, ou seja, havia uma diversidade religiosa,
naquela população. Então é importante também eu ter essa compreensão de como eles se expressavam por meio da sua religião. Cultura. Cultura nada mais é que tudo aquilo que o homem produz. Então, por exemplo, toda a sociedade vai dar a sua contribuição cultural. Então vai ter a sua cultura material e imaterial. Exemplo, né? Seus costumes, cultura imaterial, dança, música, suas expressões artísticas, né? Pinturas, esculturas, sua cultura material, ou seja, sua arquitetura, né? Objetos de decoração e assim vai. Então tudo aquilo que foi produzido pelo homem é considerado cultura. E eu tenho que entender a contribuição cultural dessa sociedade que eu estou estudando. Tranquilo? Então eu vou ponto a ponto aí, né, analisando ponto a ponto, eu vou ter essa compreensão dessa estrutura social, tá? Para ajudar também, né, vocês podem elaborar, produzir mapas mentais, ou seja, organizando e selecionando as informações estudadas. Olha isso daqui do Egito Antigo, então tem aqui a política, olha como estava organizado ali, a estrutura do Estado e do poder, a cultura, as manifestações culturais, né? A economia, né? A base aqui, ó, a agricultura e a divisão aí de classes, né? De estamentos sociais, tudo bem? De acordo com a sua função, de acordo com os seus privilégios também, ok? Com o seu poder. Ok. Então, dica número 1 agora, essas dicas de estudo também, tá? Então, eu posso fazer tudo isso que eu comentei com vocês, eu posso fazer usando também através de leitura e usando o marca-texto, né, que é um recurso muito importante que eu posso utilizar. Só que eu não vou fazer igual o personagem que está aqui, ó, selecionar tudo, né? Ou seja, grifar tudo. Não. Eu vou selecionar e vou grifar as partes mais importantes que eu preciso ali ter naquele momento. Então, vamos supor que eu estou lendo um texto sobre as causas da Segunda Guerra Mundial. Então eu vou grifar ali as palavras, os conceitos que estão apontando para essas causas da Segunda Guerra Mundial. Se eu estou lendo um texto sobre os motivos que causaram, né, a Primeira Guerra Mundial, então, novamente, de acordo com o assunto do texto ali, eu vou grifar apenas, né, uma resposta, ou seja, aquilo que eu quero ali, aquela informação principal. Tá bom? Isso ajuda muito na hora de organizar essas ideias, essas informações, e também na hora de elaborar o resumo. Okay? Dica número 2. Como resumir conteúdos. Ou seja, quando eu estiver estudando sobre determinado assunto, eu tenho que fazer perguntas corretas para aquele assunto. E através dessas perguntas que eu vou desenvolver o meu resumo. Então, o que é? Né? O que é o renascimento cultural? É uma pergunta. Então eu vou resumir ali com as minhas palavras o que é o renascimento cultural. 2. O que causou? Então quais foram as causas? Então eu vou selecionar ali e vou apontar só as causas. 3. Como foi? Então assim, quais as características do renascimento cultural? Ou seja, ele aconteceu, ele teve seu início na Península Itálica, né? E ali a partir de uma nova visão de mundo, né, do antropocentrismo. Então eu vou apontar as características do Renascimento. E 4. Quais os efeitos, quais as consequências do renascimento cultural? Então, novamente, nem sempre ali nós vamos estudar sobre as sociedades. Às vezes nós vamos estudar ali temas, né, mais específicos, como o renascimento cultural, reforma protestante, contra-reforma. E esses assuntos, esses temas mais específicos, eu posso elaborar um roteiro ali de perguntas, e a partir dessas perguntas corretas, eu posso desenvolver o meu resumo. Isso é muito bacana, essa estratégia também. Okay? Dica número 3. Como lembrar datas importantes. Né? Hoje, nós não cobramos tantas datas específicas na história, de uns anos para cá. Agora, décadas, séculos, isso é muito cobrado ainda hoje. Só que algumas datas não tem como fugir. Os anos a gente tem que ter isso muito, muito claro. Né? O que eu costumo fazer? Na minha leitura mesmo, eu gosto de grifar o ano, se for uma data importante, e também circular. Isso ajuda muito. Agora,
É legal também fazer exercícios de fixação, exercícios de repetição, porque aí eu consigo memorizar mais rápido. Então, para esses exercícios, eu gosto de fazer uma linha do tempo, com os fatos mais importantes, as datas e os fatos ali mais importantes. Ajuda muito, ok? Dica número 4. Como achar referências confiáveis. Né? Então, hoje a internet, né, é um recurso muito bacana, que você, né, com o computador, a internet, você pode pesquisar sobre vários assuntos. Na minha época, por exemplo, eu ficava 3, 4 horas, né, dentro de uma biblioteca, pesquisando durante horas, né, lendo livros ali empoeirados, era um trabalho danado. Só que qual é o mal hoje da internet, né? Tem muitos sites que não são confiáveis, né? Hoje com as fake news aí também, então tem muito conteúdo aí totalmente incoerente, né, que não vai te ajudar em nada. Então eu separei aqui alguns sites bacanas que muitos professores de história costumam usar, né? A CPDOC, da Fundação Getúlio Vargas, tem um acervo muito bacana de história do Brasil. O Cielo, né, que tem são revista digital, artigos científicos, então para consulta também muito bom. E História do Mundo, UOL. Esses 3 sites aí que são os sites que eu mais uso, né, nas minhas pesquisas e me auxilia bastante. E outra dica é sempre comparar as informações. Isso é muito importante também. Agora, vamos fazer a sequência didática, né? Então é o seguinte, eu separei para vocês aqui, ó, os meus alunos do primeiro ano vão fazer o seguinte. Vocês vão pesquisar, fazer uma pesquisa, vão se aprofundar sobre a sociedade mesopotâmica e egípcia, tá? E vocês vão aplicar essas dicas que eu dei hoje aqui no vídeo nesses 2 temas, ok? Pode fazer um mapa mental, pode fazer um resumo também, tá? E depois eu vou enviar para vocês uma atividade sobre esse tema. Os alunos do 7º ano, né, o conteúdo aí que vocês vão estudar é Reforma Protestante. Então vocês vão pesquisar primeiro, né, em diferentes sites, confirmar as informações aí e escrever uma pesquisa, um trabalho manuscrito. Feito isso, vocês vão também aplicar aquelas técnicas de estudo que eu passei para vocês. Eu sei que muitos alunos aí levaram para casa o livro didático, então vocês podem usar também o livro didático, ok? Só não vão grifar no livro, né, porque eles vão ser usados com outras turmas. Mas vocês podem aí fazer o resumo de vocês, né? No resumo de vocês podem usar essa técnica de grifar os conceitos, as informações principais. Tudo bem? Então, só recapitulando. Vocês vão estudar sobre esses 3 temas, aplicar essas técnicas, ok? Essas dicas, e depois eu vou passar uma atividade para vocês. Eu vou enviar uma atividade para o e-mail de vocês. Enfim, espero que vocês tenham gostado. Aproveite o estudo e fique em casa. Bom? Tchau, tchau.